Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou a Elise, esse é o meu, seu, nosso Nerd Sem Frescura. E hoje, finalmente, estamos aqui para falar do episódio 9 de WandaVision. Dessa vez eu falei certo, episódio 9 mesmo, né? Esse episódio foi babado, hein? Galera, WandaVision finalmente chegou ao fim e nós tivemos a confirmação de que sim, foi a Agatha e mais ninguém. Alguns fãs podem ter ficado um pouco decepcionados depois de criarem teorias como a aparição de Mephisto ou pontes para o multiverso, mas na verdade esse episódio, de forma bem rápida até, utiliza peças que já haviam sido montadas nesse grande tabuleiro que foram os outros 8 episódios de WandaVision. E WandaVision se encerra como a primeira série do MCU para o Disney Plus, que estabelece conexões interessantíssimas. Antes de nós destrincharmos esse episódio, vou pedir para você que é meu amigo, minha amiga, para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro das novidades do Nerd Sem Frescura. E é claro, não se esqueça também, de comentar bastante a respeito de tudo que nós temos para debater aqui. Nesse episódio não houve grandes surpresas, nem muitas reviravoltas ou grandes revelações, Mas houve uma batalha final entre Agatha e Wanda. Também houve a ação de Visão contra Visão. E também nós pudemos ver os gêmeos Maximoff em ação junto com ninguém mais, ninguém menos do que a nossa futura Photon, ou a gente já pode chamá-la assim, a Mônica Rambeau, Nós os vimos derrotar a SWORD. E esse final seguiu a fórmula Marvel e foi tão épico quanto um filme da Marvel, como nós já estamos acostumados. Quem acompanhou as notícias de WandaVision nas últimas semanas pode ter ficado um pouquinho decepcionado com o fato de que o Doutor Estranho não apareceu, não deu as caras. Essa era uma grande aposta lá desde o primeiro episódio de WandaVision, E também que a Wanda não foi a responsável pela criação dos mutantes. Mas, na verdade, a série é tudo o que se propõe a ser. E todas essas teorias que nós vimos são apenas teorias, apenas especulação. Algumas se provaram verdadeiras, como a chegada do Visão Branco, e outras se provaram apenas teorias. Além disso, poucos dias antes do final, o diretor Matt Shakman tentou dar uma moderada aí nas expectativas da galera, E o Paul Bettany também admitiu que a pessoa muito comentada por ele, que ele mal podia esperar para trabalhar, era, na verdade, ele mesmo. O final de WandaVision, ele se propôs a fazer o que qualquer roteiro bem escrito faz: amarrar as pontas soltas. Ai, Elise, mas olha, tem um monte de coisa que não foi respondido. Amarrar as pontas soltas, deixando um gancho para o que vem no futuro, gente? Calma lá. Então, ele reuniu todos os personagens principais envolvidos na trama, deu um clímax bem legal e um desfecho normalmente agridoce, que é o que já acontece em narrativas desse estilo. Porém, eu não sei se vocês concordam comigo, embora eu tenha gostado bastante do episódio, achei que por ser um episódio curto, se não me engano 47 minutos, a batalha final foi um pouco apressada e foi basicamente guerra de CGI, Wanda e Agatha de um lado, Visão e Visão Branco do outro, criançada correndo, bala atravessando a Mônica, tudo CGI, enfim. Mas essa temporada, gente, ela foi cheia de surpresas positivas para nós. A Agatha Harkness, da Catherine Hahn, é simplesmente sensacional. Ela foi transformada em vilã pouco a pouco, E foi responsável por criar o link da aparição da Wanda lá em Doutor Estranho em O Multiverso da Loucura. Afinal, ela deixou um gancho gigantesco ao dizer que a Wanda, a Feiticeira Escarlate, é mais poderosa que quem? Que o Mago Supremo. Por que choras, Stephen Strange? Agora nós sabemos também que o livro que nós havíamos visto lá no porão da Agatha é, na verdade, o Darkhold, o livro mais perigoso da Marvel. Ele surgiu lá em 1972 por um intrigante personagem, um usuário da magia do caos que se autodenomina Deus do Caos. Eu acredito que esse livro vai ter um papel muito importante
no MCU daqui pra frente, mas isso é assunto para outro vídeo. Então se você quiser que eu faça um vídeo falando tudo o que eu sei sobre o Darkhold, tudo que já foi dito aí sobre o Darkhold, comenta aqui que seu pedido é uma ordem. Mas voltando à Agatha, né? A atriz, ela é excelente no papel. Quando ela foi escalada, muitas pessoas falaram, nossa, vai combinar muito com o lance da sitcom e tudo mais. Mas ela se mostra muito versátil ao ser mocinha e vilã, ao ser a vizinha enxerida e a vilã cheia de motivações, como sede de poder, por exemplo, né? Aqueles dedos pretos no visual dela fazem com que a gente tenha até um pouco de, meu Deus, sabe? O que está acontecendo? E ela foi coroada como uma das melhores vilãs da Marvel, digo com tranquilidade, tá? Ao mesmo tempo, a gente consegue ver como a atriz é boa no momento em que a Wanda a transfere de volta lá para Salem Witch Trials, quando nós a vemos trêmula, amarrada naquela estaca, né? E finalmente, voltando a ser aquela vizinha intrometida que a gente conheceu e amou desde o primeiro episódio. Então, essa versatilidade da atriz foi um ganho enorme para a série. Ela arrasou. Foi muito bem mesmo. Enquanto isso, a Elizabeth Olsen também entregou muito e ofereceu uma profundidade emocional muito maior para a personagem que a gente não tinha nenhuma dimensão. Nem quando nós vemos a morte do Pietro lá em Era de Ultron e a reação dela, a gente consegue entender a fundo os sentimentos desse ser tão poderoso, né? Quando ela percebe que a destruição que está acontecendo ao redor dela em Westview é culpa dela, que ela é o principal agente do sofrimento de tantas pessoas, a expressão dela é excelente. Eu amei que a personagem não foi nerfada, como muitas pessoas estavam especulando, né? Por conta da habilidade da Agatha, que ela ia sugar parte do poder da Wanda, ela seria nerfada para não ser tão poderosa aqui. Adorei, não, a Wanda continua sendo super, super poderosa. E agora que ela se coroou como a Feiticeira Escarlate, gente, é uma das mulheres mais poderosas da Marvel, se não a mais. Queria ver uma treta entre a Wanda e a Capitã Marvel, ia ser top demais. E eu acho que uma das coisas mais legais foi ver também a Wanda utilizar os truques da própria vilã, né? Quando ela usa as runas lá no domo do Rex para que a Agatha não consiga utilizar a magia dela. Aquilo foi sensacional, uma solução que é relativamente simples, até mesmo previsível, mas que funcionou super bem dentro da narrativa. E também eu acho que nós, já que estamos falando de atuação, devemos ressaltar a atuação de Paul Bettany, que também arrasou como Visão, que conseguiu expressar muitas emoções no personagem, né? A forma como ele se mostra meio bobo, inocente, apaixonado, isso tudo é sensacional. E uma das mensagens mais importantes, mais bonitas, assim, foi saber que o Visão, na verdade, era uma memória da Wanda, a parte da joia da mente que vivia nela, isso também foi muito show de ver. E também que era uma memória tão especial, né, que mesmo ele tendo sido criado por ela, ele consegue questionar aquela realidade e é um principal agente ali para que ela passe por esse trauma, né? Muito, muito bom. A cena do paradoxo do navio de Teseu, para mim foi a minha cena preferida do episódio todo. Primeiro porque eu gosto muito de filosofia e eu lembro direitinho, há uns anos atrás, quando eu li uma matéria sobre o navio de Teseu, se eu não me engano, na revista Super Interessante. Posso estar errada? Posso estar errada, mas eu acho que foi. Na hora que eu vi a cena, eu me lembrei automaticamente. E eu acho que esse Visão do Rex, o Visão que é uma memória da Wanda e tudo mais, ele cumpre um papel muito, muito importante, que é trazer à tona as memórias do Visão original. Nós sabemos que originalmente o Visão não sobreviveria mesmo, mas acho que essa escolha de trazê-lo de volta e trazer essa roupagem nova também para o personagem ficou muito legal. E assim, o Visão original surtou, né, com as memórias e foi embora, mas
ele vai aparecer, eles vão se reencontrar, eu tenho certeza. Teoricamente, o Visão Branco não tem sentimentos, né? Mas o Visão original também não tinha. São coisas que foram sendo desenvolvidas aos poucos. Então, essa carga emocional que foi liberada dentro dele, seria muito para ele dar, faz sentido ele sumir, até porque ele voltar e a Wanda ter que destruir o Rex, eu acho que ficaria como uma coisa meio como prêmio de consolação. Então, eu não gostaria muito. Gosto da escolha narrativa que foi feita. Acho que tudo vai trazer muito mais peso no futuro. Também ver os flashbacks da jornada do Visão foi sensacional. Tô usando essa palavra pra caramba hoje. Aliás, WandaVision é uma série que ela estabelece tantas conexões bem feitas que ela engrandece até mesmo um dos filmes mais criticados da Marvel, que é a Era de Ultron, né? E também, gente, nós tivemos vários pequenos pontos dentro do episódio, né? A Mônica Rambeau resolvendo as coisas com a SWORD foi ótimo. Agora a gente tem o Hayward preso. A Mônica falando para o Jimmy que a autoridade combina com ele me fez pensar que talvez ele possa tomar a frente da SWORD. Bom, nós vimos um grande potencial dessa personagem, a nossa futura Photon, né? A gente sabe a partir de agora que provavelmente ela vai ser muito apelona quando ela retornar lá em Capitã Marvel 2. E também temos que tocar no ponto do falso Pietro, do Pietro fake, revelando ser Rolf Boyer. Não sei se é assim que pronuncia. A Marvel tinha colocado um hype intenso na internet, né? Falando sobre o retorno do Evan Peters, como Mercúrio e tudo mais. No final, era uma grande trollagem. Descobrir quem é o Ralph, o marido da Agnes, não foi muito divertido também. Acho que aquele mistério que tinha em torno de quem é o Ralph, Is this a Mephisto, era muito mais legal. Então, foi divertido criar as teorias, é claro, mas eu acho que a Marvel pecou em deixar esse hype tão gigantesco em torno do retorno mesmo do Evan Peters, que é um ótimo ator, e o personagem, o Mercúrio dele, é muito amado por essa geração mais nova, então sei lá, né? Mas foi divertido, aquela coisa, foi divertido, né? E vamos falar sobre a beleza do roteiro de WandaVision. Gente, esse roteiro é tão necessário, porque essa é uma história de uma mulher lidando com seus traumas. E ver a Wanda agindo, né, conforme os cidadãos de Westview imploravam por sua sanidade, foi no mínimo angustiante. Eu acho que vocês podem concordar comigo com isso. Depois que ela resolve também toda a história com a Agatha, a verdadeira resolução do problema, né, vem com a Wanda finalmente sendo capaz de deixar o Visão, o Billy e o Tommy partirem, né? E é uma cena muito bonita e doce e romântica. Quando ela se despede do Visão, foi lindo. E ver ela agradecendo aos meninos por terem-na escolhido para ser sua mãe foi muito fofo. E não vamos esquecer que o Billy tem habilidades empáticas, ele consegue ler mentes, então provavelmente ele sabia o que iria acontecer assim que o Rex fosse totalmente desfeito. E mesmo assim, ele não se opôs em nenhum momento. Aliás, as duas crianças que foram selecionadas, olha, fofíssimas, eu amei. E existem rumores de que eles estavam lá gravando o Multiverso da Loucura, mas nós vamos chegar lá. WandaVision, gente, teve sucesso nisso. É uma série que nos mostra que super-heróis podem viver uma verdadeira história de romance, de dor, de perdas e traumas. Eu sei que muitos vão pensar assim: opa, pera lá. E sim, gente, houve sim Steve e Peggy, houve Tony e Pepper, Thor e Jane. Todos esses personagens também tiveram histórias muito legais. Mas o tempo de um filme e o tempo de uma série, mesmo com episódios curtos, permitem um desenvolvimento muito maior. Nenhum deles teve os sentimentos em si trabalhados com tanta profundidade quanto em WandaVision. E o final de WandaVision pode não ter tido o Doutor Estranho como muitos queriam, né? Mas teve uma das cenas mais comoventes e mais esperançosas de todo o universo cinematográfico da Marvel. Felizmente, agora nós sabemos que a Wanda e o Visão se encontrarão novamente, e quando isso acontecer, vai ser
no mínimo catártico. Preparem os lenços que o choro vem. E agora, gente, vamos às cenas de pós-créditos. Primeiro, a primeira cena foi a cena da Mônica, né, que está ali em Westview e tal, reencontrando com uma Screw. Ela é avisada, né, que tem um agente do FBI querendo conversar com ela no teatro. E quando ela chega ao local, ela descobre que esse agente, na verdade, é uma Screw e que tem alguém no espaço querendo falar com ela. Eu acredito que seja o Nick Fury, faz muito sentido, já que ele foi visto pela última vez em Homem-Aranha longe de casa, né? E que no filme ele usa os Skrull para fazer contato com o Peter. Esse contato é um indício de que a Mônica pode estar em Invasão Secreta. Eu quero muito que ela esteja em Invasão Secreta. Aquela série do Disney+, que vai acompanhar os Skrulls infiltrados na Terra. Aliás, gente, aproveitem esse tempo para ler Invasão Secreta, que é muito, muito, muito legal. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre Invasão Secreta aqui. Queiram, gente, queiram. Adoraria fazer esse vídeo. Mas também a gente sabe que é uma conexão com Capitã Marvel 2, que está previsto para novembro, é isso mesmo? Novembro de 2022. Então, a gente ainda tem pouco mais de um ano aí até nós descobrirmos o que vai rolar. E a segunda cena de pós-créditos foi tudo! E eu espero que todo mundo tenha visto até o final, porque foi uma das melhores cenas de pós-créditos já feitas no MCU. Só de lembrar, eu fico toda arrepiada. Real. Qual é essa cena? Bom, a Wanda tá em um local isolado, uma cabana isolada, como todo mundo que foge em produções estadunidenses, né? E aí a gente vê que ela tá bem tranquila, bem de boas lá na casa dela e tal, após ouvir o barulho na chaleira. Quando a câmera se dirige até um quarto escuro, a gente vê que tem uma projeção astral da nossa feiticeira Escarlate estudando Darkhold. Quem consegue fazer projeção astral? Quem a gente tinha visto estudando outros livros enquanto dormia? Um cara meio estranho, sabe? Pois é, gente. E aí, enquanto isso, ela ouve os filhos pedindo ajuda. Eu acredito que os gêmeos vão voltar. Eles vão voltar. Não acho que vai seguir a mesma narrativa do quadrinho de fragmento de alma do Mephisto, não sei o que. Não acho que vai seguir isso. Mas eu acho que, enfim, temos todos os indícios de que Jovens Vingadores vem aí. Printa isso, gente. Eu tô falando que Jovens Vingadores vem aí. Um dos próximos anúncios, quando começar a anunciar coisa nova, é Jovens Vingadores. Eu acredito nisso. Fé no pai que Jovens Vingadores sai. E, gente, o Darkhold, ele foi descrito aqui, né, pela Agatha como o livro dos condenados, né? E ele provavelmente, então, guarda muitos segredos de magia negra. Então, provavelmente, ele é a chave para que a Wanda consiga trazer os gêmeos de volta, né? Como a Agatha já disse que ela é mais poderosa que o Mago Supremo e que ela está destinada a trazer o caos ao mundo, essa é a conexão que nós temos entre o WandaVision e o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? A principal teoria levantada pelos fãs é que o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate vão entrar em um embate porque ela vai estar mexendo no multiverso. Eu, particularmente, não acho que a Wanda vai ser uma vilã, porque a narrativa da série ela é sobre vencer traumas e também sobre aprender a controlar os seus poderes. Mas, pra gente saber o que vai acontecer mesmo, nós temos que esperar até março de 2022, então tem um ano até estrear Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas eu quero saber de você aí em casa. O que você achou do final de WandaVision? Você ficou feliz? Você ficou triste? Quais são as suas expectativas para essa fase 4 do MCU? Eu vou voltar em breve para dar um veredito da série aqui com vocês. Lembrando também que em breve nós temos a estreia de Falcão e Soldado Invernal. E nós também vamos cobrir essa série, minissérie, né? Que eu acho que são 6 episódios, que tem tudo para ser sensacional. Hoje é a palavra do dia, sensacional, aqui no Nerd Sem Frescura. Então fiquem ligados, já deixa aquele like para dar aquela fortalecida, né? Se inscreve no canal,
Ativa o sininho de notificação que tem muita novidade vindo aí. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido até aqui. É nóis e tchau!